Olá, sejam todos bem-vindos à nossa oficina de criação de jogos em PowerPoint. Essa oficina é um produto de uma formação oferecida pelos núcleos de educomunicação e núcleos de educação básica da Secretaria Municipal de Educação de Lauro de Freitas. Eu sou o professor Hugo Ricardo e eu gostaria de primeiro, antes de tudo, mostrar para vocês aqui a interface do nosso programa. Eu acho difícil que alguém não conheça o PowerPoint, porque ele integra o pacote Office. Esse pacote ele geralmente já vem instalado nos computadores que são Windows, tá? Então geralmente já está aí no seu computador esse programa instalado. Se não tiver, também tem como você fazer a instalação. Nesse vídeo, a gente vai fazer a construção de um jogo interativo, tá? Eu criei aqui um roteiro desse jogo. É um jogo sobre preservação ambiental, sobre a fauna brasileira e animais em risco de extinção. Eu adaptei uma atividade que eu já tinha aqui, adicionei algumas coisas, removi outras, mas eu acho que o importante de mostrar aqui no roteiro, antes da criação do jogo, antes de colocar a mão na massa, é você ter um roteiro com introdução. No caso da minha introdução, eu coloquei dividido em 3 partes. Você ter o desenvolvimento, que aqui são os conteúdos, que vão virar perguntas do nosso game, do nosso jogo. E aqui no final, uma conclusão e um encerramento. Se você, na sua prática docente, você já tem o hábito de, na conclusão, você colocar uma recompensa, principalmente os professores que trabalham com a educação infantil, você pode também incluir uma recompensa. Nesse jogo em específico, eu finalizo mesmo na conclusão, tá? Então, como eu falei, ele é um jogo sobre preservação ambiental sobre a fauna brasileira. Eu abri aqui um novo slide só para mostrar para vocês algumas imagens que eu já selecionei. Eu recomendo que vocês façam tudo isso antes de começar a trabalhar no PowerPoint. Então, antes de começar, eu fiz aqui o meu roteiro, eu adaptei uma atividade e eu já selecionei e coloquei aqui na pasta. Eu vim aqui inserir imagens este dispositivo. Criei uma pasta fauna brasileira e adicionei aqui as imagens que eu vou usar no meu jogo. Essas imagens, vale ressaltar, eu retirei de bancos de imagens gratuitos, tá, gente? Já inseri aqui a imagem da baleia azul, da tartaruga de couro e da ararinha. Vou adicionar aqui, só para exemplificar, esse outro animal aqui também que está em risco de extinção. Só que percebam, ele não é uma imagem transparente. Tá vendo que quando eu passo aqui em cima da outra imagem, fica essa borda branca? Nem toda a imagem ela vai ter uma transparência. Eu recomendo que vocês sempre procurem imagens que sejam no formato PNG, que geralmente são imagens com fundo transparente. Nesse caso aqui não é, mas a gente pode resolver isso clicando 2 vezes na imagem. Vai abrir essa opção aqui de formato da imagem, você vem aqui no canto esquerdo, cor e definir cor transparente. Tá vendo que o fundo dele é todo branco? Então você vai informar aqui para o PowerPoint que a cor de transparência do fundo ela vai ser a branca. Então você vai só clicar no fundo e ele já vai virar uma imagem transparente, percebe? Pronto. Isso aqui é mais uma questão estética, tá, gente? Essa questão da transparência. Eu prefiro usar imagens assim. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, tem mais uma imagem aqui, mesma coisa, não está com fundo transparente, eu vou vir em cor, definir cor transparente e clicar no fundo. Percebam, a imagem ela já ficou recortada, tá? E aí eu vou deixar salvo aqui esse slide, vou deixar aqui de reserva que eu vou utilizar daqui a pouco. Voltando aqui para o primeiro slide, que eu chamo de slide de abertura ou tela de start, tela de começo, a gente tem sempre que ter em mente que a gente está criando um jogo. Apesar de ser um PowerPoint, não é uma apresentação de slide, tá? Um slide expositivo, é um jogo interativo. Então, na minha primeira tela, que é a tela de introdução, a tela de start, eu vou sempre colocar um texto que chame o meu jogador, que seria o meu aluno, para participar. Então, eu venho aqui em inserir, caixa de texto, clico em qualquer lugar da tela, e aí eu vou começar aqui com a minha introdução. Previamente, eu já coloquei um texto, uma frase que eu escrevi aqui, só para exemplificar para vocês. Então,
Eu tô achando muito pequeno, posso selecionar toda a frase, vir aqui em aumentar. Gente, eu tô explicando tudo assim, cada detalhe, porque é um tutorial para iniciante, certo? Então você que já domina o PowerPoint, talvez isso daqui seja um pouco óbvio para você, essa questão de selecionar para aumentar a letra, mas ele é um tutorial realmente para iniciante, certo? Então pronto. Eu escrevi aqui a minha frase, aumentei, vou aumentar até um pouco mais. E percebam, olá, que bom que você chegou. Eu criei uma ideia de narrador. Eu gosto muito de usar esse elemento do narrador, que pode ser chamado também de NPC, que é um termo que vem do inglês, que é personagem não jogável. É um personagem que você não usa ele para você jogar. Você usa ele para te guiar na trajetória do jogo, certo? E aqui também eu selecionei na internet, em um banco de imagens gratuito, essas imagens aqui. É o mesmo personagem, só que em poses diferentes. Olha que legal. Em poses diferentes. Aí então eu tenho ele animado, eu tenho ele aqui chateado, ele sorrindo, eu tenho ele chorando. Tenho ele sorrindo novamente. Eu acho legal você ter essa variedade de expressões de um mesmo personagem, porque ao longo do jogo essa expressão ela vai variando e ela dá uma ideia mesmo de que o personagem ele tá vivo, que ele tá falando, que ele tá sentindo, que ele tá se expressando. É muito melhor você ter essa variedade do que você ficar apenas com uma imagem estática. Imagina se eu vou repetir essa imagem aqui até o final do jogo. Pode ficar um pouco cansativo, tá? Então pronto, a imagem de início eu peguei essa daqui, dele acenando e sorrindo, achei mais interessante. Eu vim aqui, gente, ó, em formatar a imagem, cortar, porque eu tô vendo que ela tem uma bordinha aqui embaixo, tá vendo? Tem um traço que eu quero retirar. Então eu venho duas vezes, formato da imagem, cortar, e aí com cuidado eu vou só levantar um pouco aqui e pronto, já está cortada a imagem. Certo? Como é uma fala do personagem, eu acho legal a gente inserir aqui em forma um balão de fala. Então eu vou inserir formas, textos explicativos. Eu gosto desse balão arredondado, que ele é mais clássico, né? Cobrir o meu texto, não tem problema. Ele está preenchido. O que é que eu quero? Que ele não tenha preenchimento para poder enxergar meu texto. Então eu venho aqui em preenchimento da forma, sem preenchimento. Eu estou achando essa borda ela muito fina. Eu venho em contorno da forma, espessura, e aí eu posso aumentar aqui, tá? Ah, mas o meu boneco está aqui e o balão de fala ele vem aqui. Eu posso clicar, tá vendo que essa bolinha amarela você pode mover para onde você quiser. E então eu movo para o meu personagem. Essa é a minha primeira tela de introdução. Para criar uma nova tela, eu venho aqui, novo slide, e aqui vai ser a minha segunda parte da introdução. Então vamos lá. Novamente, eu colei o texto, amplio para que ele fique mais visível, tá? E aqui, gente, não faz sentido eu pegar essa imagem aqui e colocar aqui também. Por quê? Olha o que ele diz. Infelizmente, opa, tem um erro aqui. Infelizmente, a perda da biodiversidade da fauna é causada pela devastação dos habitats naturais e agravada por práticas como a caça e o comércio de espécies selvagens. Então não faz sentido eu estar falando sobre devastação de habitat natural e colocar o meu personagem sorrindo, né? Então, eu vou substituir essa imagem por uma imagem que faça mais sentido com o texto. Talvez ele chorando, certo? Ou ainda ele irritado com essa situação, pode ser também. Ok? Vou usar essa dele irritado com a situação. Inserir formas, texto explicativo. Ficou aqui na frente. Arrastei. Formato de forma. Preenchimento.
sem preenchimento. Contorno de forma e espessura. Eu coloco sempre a espessura 6. Tá? Pronto. Vamos agora para a nossa terceira e última tela de introdução. Gente, a introdução ela pode ser uma tela, por exemplo. Não precisa ser 3, ou 4, ou 5. Pode ser apenas uma tela. Eu que quis aqui dividir, justamente porque ele começa se apresentando, então faria sentido ele estar sorrindo, e depois ele traz um tema que não faria sentido ele estar sorrindo. Por isso que eu resolvi dividir essa introdução. Tá? Colei novamente o texto, aumento. Vai chegar um momento na construção do jogo que ele vai ficar um pouco repetitivo, mas é muito importante a gente treinar, porque só com a prática a gente vai começar a fazer isso mais intuitivamente. Então, mas para ajudar na preservação é importante conhecer esses animais que estão em risco de extinção. Vamos lá? E aí vai ser a última tela da introdução. Eu posso colocar uma imagem aqui, deixa eu ver. Posso colocar essa imagem aqui dele animado. Como eu falei, tá vendo que a imagem não transparente, não está transparente, isso pode acontecer. Eu clico em formato da imagem, cor, definir cor transparente e pronto. A minha imagem ela já está transparente. Formas, balão, circulo todo o meu texto, arrasto, sem preenchimento, contorno da forma. Tudo bem? Dá para vocês brincarem aqui também no contorno da forma, colocar um contorno mais irregular, por exemplo. Um tracejado, tá vendo? Fica bem legal também. Aí vocês vão descobrindo com o tempo. Pronto, acabei a minha introdução. Eu vou precisar conectar esses 3 slides para que o jogo ele consiga andar, ele consiga caminhar e se desenvolver. Então, em todo slide eu preciso ter um botão para você fazer alguma coisa, ou para você voltar, ou para você ir para frente. Então, nesse primeiro slide aqui, eu vou em inserir, forma, e aí o meu botão ele pode ter o formato que eu quiser, tá? Geralmente eu uso esse daqui, e eu posso colocar próximo, próximo, posso colocar continue, posso colocar vamos lá, posso colocar saber mais, aí fica mesmo ao seu critério. Esse daqui vai ser o botão de próximo, certo? Eu gosto de fazer o seguinte, em formato da forma, eu venho aqui em efeitos de forma, e olha que legal o que dá para fazer. Dá para você colocar, você vem aqui e coloca esse efeito. Tá vendo como fica aparecendo um botão mesmo, dá um efeito um pouco 3D? Dá para você fazer. A mesma coisa aqui, eu vou copiar até esse botão, vou colocar um próximo aqui. E aqui, ao invés de próximo, eu vou colocar começar. Ou você pode colocar vamos, já que ele pergunta vamos lá, vamos. Você coloca aqui, vou colocar vamos. Pronto. E aí sim a gente vai começar as nossas perguntas, tá? Que na verdade não vai ser perguntas. Eu planejei um jogo de adivinhação. Esse jogo aqui ele é planejado para o Fundamental 1, certo? Então o nosso primeiro personagem ele vai ser o bugio marrom, ou é bugio, gente, me desculpa se eu estiver pronunciando errado. E aí, aqui eu peguei um texto que fala um pouco sobre essa espécie. Eu vou copiar esse texto aqui. E posso colocar assim. Este animal é encontrado em regiões de Mata Atlântica no sul da Bahia, extremo nordeste de Minas Gerais e extremo norte do Espírito Santo. Que tem algumas informações sobre o animal. Estima-se que não haja mais que 50 indivíduos maduros em qualquer subpopulação. Segundo a ICMBio, a perda populacional seria justificada pela perda do habitat. Vou aumentar isso daqui. Dá para esticar assim para você adaptar, tá, o seu slide. Eu posso ou não continuar colocando aqui o meu elfo, o meu gnomo, mas nesse caso eu prefiro não, porque eu acho que talvez fique muita informação, certo? Eu venho aqui em inserir forma e eu posso colocar, por exemplo, gorila, que seria a opção errada.
Macaco prego. E aqui é a opção correta. Eu vou tentar diminuir aqui, que eu quero fazer uma coisa que eu considero que enriquece a atividade, que é isso aqui, pessoal. Acho que eu vou colocar as nossas alternativas, elas aqui do lado, tá? Vou até aumentar essa letra aqui. Aumentar essa letra. Pronto. Quero transformar eles em botão, então eu venho aqui em efeitos da forma. Marco aquela opção, novamente efeitos da forma. E aí o nosso jogo ele vai tomando realmente formato de jogo, tem uma cara mais de jogo, né? Pronto. E aqui, o que é que eu vou fazer? A minha resposta é essa daqui, é essa imagem. Então, além das alternativas, eu vou acrescentar a imagem. Eu posso acrescentar a imagem assim, ou eu posso, e aí eu acho mais legal ainda, ocultar essa imagem. De que forma? Duas vezes aqui, formato da imagem, eu venho aqui em cor, correções, perdão. Eu venho aqui em cor, tom de cor, perdão, recolorir. Pode ser tom de cor também. E aí ele vai ficar assim. Pronto. Eu tenho a silhueta do meu animal, mas eu ainda não revelei que animal que é esse, tá? Então eu tenho uma pista ali do que é o animal. Eu tenho uma pista ali do que é o animal, mas eu ainda não revelei que animal que é esse. Então isso aqui é mais uma dica, certo? E aí eu seleciono esse slide aqui com o botão direito. Eu venho em duplicar slide. E aí aqui nesse eu pego a imagem original e aí eu já revelo, tá? Eu já revelo. Eu posso manter as respostas aqui? Posso, mas eu acho que polui um pouco. Então eu retiro as respostas e vou acrescentar o meu narrador. Ele é animado. Vou até tirar o enunciado, vamos deixar só o narrador com a imagem. E aí aqui é o que a gente vai chamar de tela de acerto. Tá? Então toda pergunta, todo enunciado, ele tem que vir acompanhado de uma tela de erro e de uma tela de acerto. A tela de acerto, então, dessa primeira questão vai ser essa. Eu vou inserir um texto e aí você pode colocar a frase que você quiser. Muito bem, você conseguiu. Tá? Aí fica a seu critério, de acordo com a sua criatividade. Coloquei essa muito bem, você conseguiu. Venho aqui inserir o nosso balão de fala. Certo? E tá aí a nossa primeira questão. A segunda questão, gente. Eu vou fazer um corte nesse vídeo, porque aí vai acabar ficando muito repetitivo. Mas eu vou fazer essa segunda questão junto com vocês, só para fixar, tá? A segunda questão é sobre a baleia azul. Então, eu vou vir aqui. Eu colo o que eu já tinha feito ali no meu roteiro. Gente, é muito importante você ter um roteiro. É muito difícil você travar na atividade com você já tendo um roteiro para escrever, né? Eu vou retirar o nome científico, é uma escolha minha, você pode manter ou não. Estou pensando aqui em um segmento específico, que eu acho que talvez não valha a pena você inserir mais essa informação. Apesar da ausência de dados da presença da espécie antes do período de intensa caça, espécies da baleia azul são cada vez mais raridade no território brasileiro. Então aqui ele já dá a resposta, eu não quero isso. Então espécies deste animal, que eu ainda não revelei qual é, são cada vez mais raridade no território brasileiro. Pronto.
Não estou revelando que animal que é esse. E aí, novamente, eu vou vir aqui, seleciono a minha imagem, eu colo. Deixa eu jogar para cá, eu me lembrei agora que a gente vai colocar as questões do outro lado. 2 vezes na imagem, cor, venho recolorir e pronto. Aí eu vou fazer assim, só para facilitar, eu vou copiar essas questões e vou mudar só o nome, tá? Baleia azul, baleia jubarte. É jubarte mesmo, gente? Baleia jubarte. Vou até olhar aqui. Isso mesmo, baleia jubarte. E posso colocar aqui, por exemplo, boto cor-de-rosa, vamos colocar. Dá para confundir com boto? Não sei, depende. E aí a gente vem aqui no novo slide. Eu vou pegar esse novamente o meu narrador. Ah, perdão, galera. Eu fiz a tela de acerto aqui do outro e não fiz a tela de erro. Eu vou criar um slide aqui antes, só voltando. Acabei esquecendo. E aqui vai ser a tela de erro, vai ser basicamente a tela de acerto, só que a resposta foi errada. Então, não faz sentido ser esse personagem, né? A gente vai colocar um outro personagem, vou inserir. A gente pode colocar ele triste, por exemplo. Eu gosto de, na tela de erro, não desestimular o aluno, tá? Porque o nosso interesse é que ele jogue até o fim. Então, eu sempre trago assim. Que pena não. Gosto de quase lá. Tente outra vez. Certo? Então ele errou, mas ele pode tentar novamente. Isso não vai desestimular o aluno. Certo? E aí, que vocês já estão sabendo, inserir nosso balão. Arrastei contorno da forma sem... Perdão. Preenchimento da forma sem preenchimento, contorno da forma e sem espessura 6. Tá? O que é que faltou aqui também que eu não coloquei? O nosso botão. Lembra que eu falei que toda tela tem que ter um botão? Pois é. Então eu venho aqui em inserir. Vou mudar, vou colocar um botão arredondado dessa vez. Assim, tá? Então, continuar. Aumento. Venho aqui em formato da forma. Efeitos e pronto. Tá criado o meu botão. Vou copiar só a configuração desse botão e vou colocar aqui. Tentar novamente. Por que não, né? Tentar novamente. Pronto. Aí, a partir daqui fica mais fácil. Por quê? Como eu falei, é mais repetitivo. Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho aqui a pergunta da minha baleia azul e eu já tenho aqui uma tela de acerto que é do outro animal. Eu posso só vir aqui, botão direito, copiar, venho aqui depois da tela da baleia azul e dou um Ctrl V para colar. Só que não vai ser o macaco, vai ser a baleia azul. Eu pego aqui a baleia azul, diminuo e pronto, certo? A partir daqui, gente, eu vou dar um corte, porque eu vou criar as outras telas de anunciados e as outras telas de acertos e de erros. E aí eu volto com vocês quando já tiver tudo certinho, tudo criado, para a gente poder fazer o hiperlink, que é o que vai fazer o jogo funcionar. Porque até então a gente está montando o esqueleto do jogo. A gente ainda não deu vida a esse jogo. Se a gente iniciar a apresentação aqui, vai iniciar com uma apresentação de slides positiva mesmo. O que a gente quer que seja um slide interativo. Então eu volto já para a gente conseguir fazer essa mágica acontecer, tá bom? Então, pessoal, voltei aqui para a gente dar continuidade à nossa construção aqui do jogo. Tá? Já coloquei aqui todas as telas de erro, as telas de acerto, as outras perguntas. Eu cortei porque senão ia ficar muito repetitivo, né, o nosso vídeo.
E aí eu voltei aqui agora para mostrar para vocês o nosso encerramento. Então, no final do nosso jogo, ele tem que ter uma tela de encerramento, que é a nossa conclusão, tá? Então, eu vou copiar aqui a nossa conclusão. Por isso que é importante, gente, você ter um roteiro já escrito. Porque imagina se à medida que eu fosse construindo o meu jogo, eu tivesse também que criar o conteúdo, né? Não ia dar muito certo. Vou aumentar aqui. Acho que eu botei muito grande. Assim tá bom. Porque eu tô pensando em fazer o seguinte. Deixa eu inserir aqui. Como começou com o nosso narrador, ele tem que seguir o jogo até o final, né? Vou colocar assim, ele acenando. Aí. Inserir. Formas. Preenchimento, aí vocês já estão sabendo, sem preenchimento, contorno, eu venho na espessura e coloco 6, tá? Eu vou acrescentar também, acho legal ter, copiar aqui, para dar uma sensação mesmo de que finalizou a atividade, por que não trazer as imagens lá desde o começo, dar essa ideia de fechamento, de relembrar tudo que a gente aprendeu com a atividade, eu acho legal. Então, vou copiar aqui as imagens dos animais que eu usei. Como se ele estivesse realmente relembrando tudo que a gente aprendeu no joguinho aqui hoje. Aqui tá a baleia azul. Acabou que ficou cortado aqui a baleia. Aqui é um malabarismo, galera, de imagens. Ah, como eu falei, tá vendo que tá com esse tracinho aqui embaixo? Eu quero tirar. Eu venho formatar a imagem, cortar. E aqui com cuidado eu corto. Opa, não cortou. Deixa eu cortar aqui. Não tá cortando por isso aqui. Prontinho. Cortei, falta mais. Falta. E pronto. E aí ele finaliza aqui o nosso jogo. Viu só a quantidade de animais em risco de extinção? Por isso que eu acho interessante você trazer aqui essas imagens novamente, tá? E assim a gente finaliza o nosso game. Porém, se você iniciar a apresentação aqui, igual eu vou mostrar para vocês, ela vai iniciar com uma apresentação de slide normal. Então a gente vai passando. Opa, deixa eu vir aqui do começo. Vai começar. A gente vai passando e não vai ter muito sentido, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai hiperlinkar os slides, que é isso que vai criar o jogo, essa interação. Vem aqui na primeira, então como eu tenho um botão de próximo, eu vou ter que atribuir uma ação para esse botão aqui. Ou seja, quando o meu jogador clicar nele, o que é que vai acontecer? Vai abrir um novo slide, o slide vai fechar, o personagem vai se mover, a gente tem que decidir. Então a gente vai clicar no botão, inserir, ação, hiperlink para. Aqui que é o pulo do gato. Eu vou hiperlinkar para onde eu quero que o meu jogo vá. Então, se eu vou clicar no botão de próximo, e essa é a primeira parte da minha introdução, então eu quero que ele vá para a segunda parte. E a segunda parte está onde? A gente vai escolher aqui agora. Slide. E aí, tá vendo que ele te dá uma pré-visualização para você não se perder? Eu estou no slide 1, eu quero que quando eu clique no botão de próximo, ele vá para o slide 2, que é esse aqui. Então, vou selecionar slide 2, dou um OK. Sempre coloco um som para o jogo ficar mais com cara de jogo. Então você seleciona aqui tocar som e eu gosto de colocar aqui um som de clique, por exemplo. E depois realçar o clique e OK. Certo? Vou só mostrar para vocês o que é que vai acontecer. É uma coisa bem simples. Olha só. Beleza? Cliquei no botão, foi para o próximo slide. Não sei se deu para ouvir aí um cliquezinho, mas ele dá um clique. Tá? Mesma coisa aqui.
inserir, vou fazer mais rápido agora, inserir, hiperlink para slide, vou para o slide 3, que é o próximo, clique, realçar clique e OK. Novamente, terceira parte da introdução. Ação, hiperlink para slide 4, que aí já começa o jogo, tocar som, clique, realçar clique e OK. Tá? Agora vamos para o primeiro. Aqui vai ser um pouco diferente, por quê? Nem todo botão que eu clicar eu vou continuar o jogo. Tem botão que eu vou clicar e vai para a tela de erro, certo? Então a gente sabe que a resposta aqui é essa, o boot e o marrom. Então se eu clicar no macaco prego, eu estou errando o enunciado, errando a resposta. Então eu vou selecionar aqui, ação, hiperlink para slide. E aí, gente, atenção nessa parte. A gente está no slide 4. O slide seguinte, que é o 5, é a nossa tela de acerto. Macaco prego é a resposta errada. Então a gente vai selecionar o slide 6, que é a tela de erro desse enunciado. Ah, então eu posso selecionar a tela de erro lá de baixo, porque é a mesma tela de erro? Não. Cada pergunta vai ter a sua própria tela de erro, senão o jogo ele vai ficar no loop infinito e você não vai conseguir dar continuidade. Então seleciona um botão, o slide 6, dou um OK, tocar som, e aí dá para você colocar, por exemplo, um som de bomba, um som de explosão. Ou você pode selecionar o clique, ou você pode não selecionar nenhum som, ou você pode selecionar qualquer outro som que esteja aqui, tem vários. Laser, empurrão, chicotada, câmera. Eu gosto de usar a bomba para reforçar essa coisa do opa, não foi dessa vez. Realço o clique, dou um OK. Mesma coisa com gorila, ação, hiperlink para slide. Vou selecionar o slide número 6, tocar som, bomba, realço o clique e dou um OK. E aqui na resposta certa vai ser diferente. Seleciono, ação, hiperlink para slide. E em vez de ser o slide 6, vai ser o slide 5, que é o que? A nossa tela de erro. Muito bem, você conseguiu. Dou um OK, tocar som. E aí eu gosto de colocar isso aqui, eu acho bem legal. Aplausos. Aplausos, você acertou. Realço o clique e dou um OK, certo? Vamos só ver como é que tá ficando. É importante, toda vez que você ativa um botão, é bom você testar. Então você vem aqui para o começo do slide, seleciona aqui a opção de apresentação de slide ou aperta a tecla F5, que também funciona. E vamos lá. Opa, certo? Vamos lá. Li anunciado, eu acho que é macaco prego. E aí, deu para ouvir a bomba? Não sei se está dando para vocês ouvirem. A gente ainda não linkou o tente novamente. Então, se a gente clicar aqui, a gente não vai conseguir. A gente tem que fazer isso ainda. Mas só para mostrar para vocês. Vamos aqui. Acertei. Beleza? Funcionando até aí, então. E aí, o que é que a gente vai fazer? Na tela de erro, a gente quer que ele tente de novo, então ele vai ter que voltar para o enunciado. A gente está no slide 6. A gente quer que ele volte para o 4 para tentar de novo. Então, a gente vai clicar aqui. Ação. Hiperlink para slide. Número 4. Confirma aqui se é esse slide mesmo. Confirmei, OK. Um som de clique. Realço o clique. E dou um OK. Certo? E na tela de acerto, toda a tela tem um botão, como eu te falei, todo botão faz alguma coisa. Na tela de acerto, o botão é o continuar. Então a gente vai clicar em inserir, hiperlink para slide. E qual que vai ser o slide? Vai ser o slide número 7, que é a próxima questão. OK. Tocar som, clique, realçar o clique e OK. Beleza? Vamos fazer só mais um enunciado aqui juntos, para a gente fixar bastante como é que funciona, porque esse passo a passo ele é muito importante. Depois eu vou dar um corte no vídeo, vou hiperlinkar os outros, e aí eu volto para a gente poder finalizar o nosso game, tá bom? Então vamos lá. Aqui a nossa resposta é baleia azul. Então a gente vai selecionar a opção certa, hiperlink para slide. Perceba, não vai ser o slide 5, porque o slide 5 é uma tela de acerto? É, mas não é a tela de acerto do enunciado da baleia azul. Então a gente vai ter que procurar o enunciado da baleia azul. Se a gente está no slide 7,
A gente olha aqui o 8, olha só, o 8 é a tela de acerto da baleia azul. Tem até a foto dela aqui, a imagem. Isso também dá para guiar você. Dá um OK, tocar som, aplauso, realça o clique e OK. E agora com os outros, que são as respostas incorretas, a gente vai hiperlinkar para o slide 9, que é a tela de erro do enunciado da baleia azul, percebe? Cada enunciado tem a sua tela de erro e a sua tela de acerto, que são individuais. Toca o som, bomba, realça o clique e pronto. Por último, hiperlink para novamente 9, toca o som, bomba, realça o clique e OK. Beleza? Agora eu vou dar um corte aqui no vídeo, volto já já com todos os slides já hiperlinkados. Eu vou só repetir esse processo até o último enunciado e aí eu volto para a gente dar os toques finais no nosso game. Voltei, pessoal. Já hiperlinkei aqui todos os nossos slides. Vou testar junto com vocês aqui o nosso jogo. Vamos ver se ele está funcionando. Tá? Ele ainda não está finalizado. Falta só um detalhe que a gente pode ou não colocar, mas eu acho bem legal quando a gente coloca. Mas vamos testar primeiro se ele está funcionando, se ele está realmente interativo. Tá? Eu vou iniciar aqui a apresentação. Próximo. Vamos. E aí eu sempre faço assim para testar. Eu sei que a resposta é essa, então eu vou na errada, volto, errada, volto e acerto. Continua novamente, volto. Mais uma vez. Isso com todos. Para ver se realmente esses estão funcionando, tá? Eu erro. Certo? E aí agora chegamos ao fim do nosso jogo. Beleza? Se você quiser colocar uma recompensa, que pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um GIF, esse daqui é o momento certo para você colocar. Eu escolhi não colocar nesse jogo. Vou finalizar assim. E eu quero fazer também uma coisa que eu acho bem interessante. Eu não sei se o microfone aqui ele vai conseguir captar, eu espero que ele consiga captar, mas eu vou dar voz ao meu personagem, tá? A esse elfo, Elmo o Elfo, que foi o nome que eu escolhi para ele. Então eu vou realmente narrar, eu vou dublar esse personagem agora, melhor dizendo. Eu venho aqui no primeiro slide, venho em áudio, gravar áudio. Aqui em áudio em meu PC é caso eu já tenha esse áudio gravado no meu computador. Por exemplo, eu gravei no WhatsApp e passei para o computador. Vai ficar salvo lá e você vem aqui. No meu caso, eu vou gravar agora no improviso junto com vocês. Então vamos lá. Vou dar um nome aqui para o nosso áudio. Vou colocar intro 1, que é a primeira parte da introdução, e aí eu vou começar a minha gravação. Vamos lá? Olá! Que bom que você chegou! Eu sou Elmo, o Elfo, e hoje vamos aprender um pouco sobre a fauna brasileira. Então, gente, o círculo para começar a gravação, o quadrado eu finalizo a gravação. Será que ficou bom? Vamos ouvir aqui agora. A gente clicando nesse triângulo verde, a gente consegue ouvir. Olá! Que bom que você chegou! Eu sou Elmo, o Elfo, e hoje vamos aprender um pouco sobre a fauna brasileira. Talvez tenha ficado um pouco baixo, mas é porque eu estou usando o mesmo microfone para gravar aqui para vocês e o mesmo microfone para poder fazer a gravação aqui dentro do PowerPoint. Mas eu acho que fora da gravação ele vai ficar legal, tá? Então eu vou dar um OK. E aí ele cria esse ícone aqui, que você pode ou não deixar. Se você quiser deixar esse íconezinho, eu acho até legal para mostrar que essa parte aqui, que esse slide, ele é dublado, entendeu? Mas se você não quiser que apareça, você pode colocar assim, ocultar durante a apresentação. E aí vocês vêm aqui em reprodução, depois de selecionar esse símbolo do áudio, vocês vêm em reprodução, iniciar, aí vocês colocam em automaticamente, certo? Para ele poder iniciar automaticamente quando você começar o jogo. Vamos ver se funciona? Olá, que bom que você chegou! Eu sou Elmo, o Elfo, e hoje vamos aprender um pouco sobre a fauna brasileira.
Beleza? Percebem que sumiu o ícone, ele está aqui em cima, mas ele não está aparecendo, por quê? Eu selecionei aqui a opção de ocultar durante a apresentação. Aí é uma escolha sua, uma escolha estética mesmo, certo? Segunda parte, vamos lá. Inserir áudio, gravar áudio, e eu vou colocar aqui intro 2, certo? É um texto maior, vamos lá. Infelizmente, a perda da biodiversidade da fauna é causada pela devastação dos habitats naturais e agravada por práticas como a caça e o comércio de espécies selvagens. Dou um OK. Como eu já ocultei outro, eu vou ocultar esse aqui também. Iniciar. E aí, eu coloco em automaticamente. Vamos ver se ele vai funcionar. Olá, que bom que você chegou! Eu sou Elmo, o elfo, e hoje vamos aprender um pouco sobre a fauna brasileira. Infelizmente, a perda da biodiversidade da fauna é causada pela devastação dos habitats naturais e agravada por práticas como a caça e o comércio de espécies selvagens. Beleza? Deu certo. Vamos para a terceira parte. Inserir áudio e gravar. Intro 3, terceira parte da introdução. E vamos lá. Mas para ajudar na preservação, é importante conhecer esses animais que estão em risco de extinção. Vamos lá? Opa, eu errei aqui. Em vez de apertar o quadrado, eu apertei o OK. Vamos de novo. Mas para ajudar na preservação, é importante conhecer esses animais que estão em risco de extinção. Vamos lá? Clico no quadrado, dou um OK. Mesma coisa. Reprodução, ocultar durante a apresentação e automaticamente, certo? Eu vou gravar logo aqui a tela de acerto e as telas de erro para a gente poder finalizar logo o jogo, tá? Mas você pode, inclusive, criar um jogo em que o narrador lê, inclusive, o anunciado. Aqui, como o meu personagem ele não está aparecendo, eu não vou colocar, eu não vou narrar, não vou dublar essa parte, mas é possível sim. Lembrando que quanto mais arquivo de áudio que você insere no seu slide, mais pesado fica o arquivo. Aí você verifica aí de acordo com a sua turma se realmente compensa você criar um arquivo ele totalmente dublado ou não. Eu acho que fica bem legal quando você consegue dublar o máximo de partes que dá. Vamos aqui para a tela de acerto, inserir áudio, gravar áudio, acerto. Muito bem, você conseguiu. Gravei, dei um OK e já está aqui. Agora, gente, é interessante a gente fazer o seguinte. Eu não vou ficar gravando toda hora muito bem e você conseguiu. A gente tem várias telas de acerto. Eu vou simplesmente pegar esse áudio, vou selecionar, vou dar um Ctrl C nele, tá? Ou eu posso vir aqui também, botão direito do mouse e copiar. E aí eu vou procurar toda a tela de acerto e eu vou colar esse áudio, que vai ser a mesma gravação. Ah, eu posso fazer uma gravação de acerto diferente para cada? Pode, fica muito legal também. Mas aqui, para a gente poupar tempo, eu vou repetir, tá? Porque a frase ela vai ser a mesma no final das contas. E aqui agora a tela de erro. Áudio, gravar áudio, erro. Quase lá. Tente outra vez. Dou um Ctrl C para copiar, venho nas telas de erro e a mesma coisa. Para finalizar aqui a nossa conclusão. Eu vou vir aqui no áudio, esse daqui eu acho que é o maior áudio que a gente vai gravar até agora, né? Gravar áudio e vamos lá, gente. Sem ensaio, sem nada. Adicionar aqui conclusão. Opa, conclusão. Viu só a quantidade de animais em risco de extinção? Agora que você já conhece algumas espécies, nos ajude divulgando essas informações para os seus amigos, colegas e familiares. A fauna tem importância vital para a manutenção da biosfera da Terra e sua preservação é primordial para mantermos a qualidade de vida do planeta.
Foi? E aí aqui agora a gente vai só formatar os áudios. Eu vou vir aqui em formato do áudio, ou perdão, em reprodução, e iniciar automaticamente. E aí ocultar. Eu vou repetir esse processo com todos os outros que eu colei, ocultar e automaticamente. E aí eu volto daqui a pouco para a gente ver a versão final, aí sim, a versão finalizada do nosso jogo, certo? Então, pessoal, vamos aqui agora ver a versão final, agora sim, a versão finalizada do nosso jogo, dublado, narrado por mim mesmo, mas pode ser narrado por você, pode ser narrado pelos seus alunos. Vocês podem, inclusive, fazer uma atividade de construção em conjunto com toda a turma, cada personagem vai ter a voz de um aluno, pode ter ensaio, enfim, o que vocês quiserem fazer aí a partir da sua imaginação, da criatividade de vocês, da turma, enfim, dá para fazer. Então, vamos lá, vamos começar o nosso jogo. Olá, que bom que você chegou! Eu sou Elmo, o elfo, e hoje vamos aprender um pouco sobre a fauna brasileira. Infelizmente, a perda da biodiversidade da fauna é causada pela devastação dos habitats naturais e agravada por práticas como a caça e o comércio de espécies selvagens. Mas para ajudar na preservação, é importante conhecer esses animais que estão em risco de extinção. Vamos lá? Aqui eu vou acertar, tá bom, gente? Pra gente chegar no final. Antes de acertar, eu vou numa tela de erro, só para vocês ouvirem a tela de erro também. Quase lá. Tente outra vez. E agora vamos acertando. Olha só. Muito bem, você conseguiu. Muito bem, você conseguiu. Agora eu vou dar uma acelerada para a gente conseguir chegar no final. E agora creio eu que muito bem, você conseguiu. Viu só a quantidade de animais em risco de extinção? Agora que você já conhece algumas espécies, nos ajude divulgando essas informações para os seus amigos, colegas e familiares. A fauna tem importância vital para a manutenção da biosfera da Terra e sua preservação é primordial para mantermos a qualidade de vida do planeta. Beleza? Então é isso, gente. Esse é o nosso jogo finalizado. Vocês acompanharam a construção desse jogo desde o começo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu espero que o PowerPoint, que os jogos interativos, eles estejam presentes na prática docente de vocês, tá bom? Dá para fazer atividade junto com os alunos de construção do jogo. Dá para você, professor, utilizar esse jogo com a sua voz, com a sua identidade. Enfim, dá para fazer o que a criatividade permitir aí, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado, como eu já falei, e nos vemos num próximo encontro. Tchau!